eu experimentei Deus presente a levar-me ao colo, isto é uma coisa que fica gravada para a vida, não é? E que serve depois, em momentos até de dificuldade ou de aflição, como, não, mas ali eu experimentei mesmo Deus e não posso negar esta experiência que fiz. E acho que isto é das coisas mais ricas que trazemos de Roma para a nossa vida. Apercebi-me nesta peregrinação do quão bom é conversar com Jesus. O turista reclama, o peregrino agradece. E perante esta frase, tu reconheces, ok, isto vai ser duro. Mas ao mesmo tempo que vai ser duro, vai ser uma graça. Porque uma peregrinação é um caminho de graça. Se eu pedir a Deus paciência, Ele não me vai dar paciência. Já vi que não. Vai-me dar situações em para que tenhas de praticar essa paciência. E caramba, como me deu muitas. Olá e sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Somos Todos Parede. E hoje vamos viajar até Roma, onde a nossa comunidade foi para a peregrinação do jubileu deste ano de 2025. Carinhosamente apelidada de Peregrinos de Esperança, temos hoje as vozes que a tornaram muito especial. E então connosco temos o Padre Miguel, temos a Alexandra, temos o Gonçalo e temos a Marta. Muito bem-vindos ao nosso podcast. Obrigada. Todos em cor, que lindo! Nós acertámos antes. Exato. Tiveram a treinar, digam lá. Muito bem. Então, Bem, muito obrigada por terem aceito o convite e então se calhar começo com o Padre Miguel. Para começarmos, quem está lá em nossa casa, que não é na nossa casa, né? Mas para quem está na casa deles, o que é o jubileu? E quem não sabe, não é? Será Muito que... bem. Pronto, Manela, falavas aqui e por isso é que cá estamos, por ocasião do Jubileu dos Jovens, no qual tivemos a graça de participar, mas o Jubileu tem decorrido ao longo de todo este ano. No fundo é por ser o ano 2025, os jubileus na Igreja acontecem de 25 em 25 anos, até há vários programas que foram aqui gravados que tentam ajudar-nos também a perceber um bocadinho melhor o que é isto de vivermos num ano jubilar. No fundo é um ano especial onde Deus nos quer encher ainda mais com as suas graças. E por isso, ao longo deste ano, temos tido várias semanas dedicadas a várias áreas da vida humana. Tivemos o Jubileu do Trabalho, o Jubileu dos doentes, o Jubileu das crianças e etc. Das catequistas. Das catequistas também, agora há pouco tempo. Teremos o Jubileu da Missão também daqui a algumas semanas aqui na nossa diocese. E nós tivemos a oportunidade de participar no Jubileu dos Jovens com o Santo Padre em Roma e foi um momento muito especial. E o que é que torna tão importante este jubileu? Porque é que é tão importante celebrar? No fundo é isso, portanto, celebramos sempre o nascimento de Jesus, portanto, o mistério da encarnação, e por isso é que acontece a celebrar, portanto, acontece de 25 a 25 anos, como eu dizia, para celebrar o nascimento de Jesus, e no fundo acreditamos, porque era uma tradição antiga, já no povo de Israel havia estes anos jubilares, que não eram de 25, mas eram de 50 em 50 anos, e a Igreja recuperou este ritmo, no fundo, para marcar a vida humana, a peregrinação humana, com graças especiais que quem quiser pode receber mediante a peregrinação a Roma. Normalmente os jubileus são sempre marcados por esta ida àquele que é o centro da cristandade, o centro da nossa fé, tanto que acontecem sempre nos jubileus, nas 4 basílicas papais, abrir-se as chamadas portas santas. Portanto, há muito esta ideia de atravessar a porta como mudança de vida, como abertura do coração, é essa graça que Deus quer conceder a cada um. E por isso os anos jubilares são muito marcados por esta peregrinação, que muito mais do que uma peregrinação física, como nós a fizemos, tem muito mais um sentido espiritual na própria vida de quem se põe a caminho de ir abrindo o coração ainda mais à ação de Deus e à graça de Deus na sua vida. Acabou de responder à minha pergunta seguinte, que era o que é que tornava tão especial esta ida a Roma, não é? Acabou Sim, no fundo é isso, não é? No fundo foi passar as várias portas santas, tivemos a oportunidade de passar pelas 4, houve uma delas que até tivemos a oportunidade de fazer essa peregrinação com a diocese inteira e com o Sr. Patriarca. Portanto, todos os jovens que fomos e que foram convidados a fazê-lo... Quantos foram? De autocarro connosco foram 1.600 jovens. Uau! Mas da diocese eram perto de 4.000 jovens. Incrível. Só da diocese de Lisboa. O contingente português eram perto de 12.000 jovens.
Absolutamente incrível, isso é mesmo. Éramos dos países com mais representação e acreditamos que a Jornada Mundial da Juventude de 2023 teve um papel muito importante nisso, na adesão dos jovens a esta peregrinação jubilar. Porque ainda está muito fresco também na memória deles, não é? Sem dúvida. Especialmente no contexto do próprio país, das pessoas que se envolveram até como voluntários, está muito viva essa memória da presença do Papa Francisco, da presença do 1,5 milhão de jovens que acolhemos aqui no nosso país. Foi uma graça muito, muito grande. Muito bem. E conseguiu perceber quais seriam as outras nacionalidades que teriam, tirando a italiana, obviamente, não é? Mas quais seriam as outras nacionalidades que também estariam lá muito presentes? Não tenho certeza, quer dizer, claramente Espanha tinha uma presença muito, muito grande, Itália também, Portugal, mas não sei dizer as outras. Não, era só uma curiosidade. Claro. Muito bem. Então, e nesta peregrinação toda a Roma, houve algum momento que foi assim mais especial e que tenha sobressaído de todos os outros? Eu sei que devem ter existido muitos, não é? Sim, foram muitos. Tivemos muitos momentos especiais. Eu acho que pela própria forma como a peregrinação estava pensada. Nós passámos para além de Roma, passámos por muitos sítios icónicos e que são importantes também para a nossa fé cristã e, portanto, todos os momentos passados nesses lugares foram momentos muito, muito bonitos. Eu diria que um momento assim muito, muito marcante há de ter sido, sem dúvida, a chegada a Tor Vergata. Portanto, no fundo, foi o local onde se congregaram os jovens todos para estar com o Papa Leão e onde tivemos a oportunidade de viver quer a vigília, quer a missa depois de envio com o Santo Padre. Mas assim, o momento icónico, lembra-me agora de um outro que até acho que é mais bonito do que este, que foi no momento na missa de abertura. Estávamos todos na Praça de São Pedro e tinha sido o cardeal, como é que se chamava quem celebrou lá? Que prejuízo. Não há problema, Pronto, depois não nós interessa. colocamos em rodapé, Exato. aparecerá o nome do cardeal. Mas eu só digo isto porque é conhecido, porque ele é que tem acompanhado o processo Muito bem. do jubileu. Fiz aquela, se não me engano. Muito bem. E às tantas ele Então já não é preciso meter no acompanhou toda a rodapé. celebração. Ótimo. Mas no final estávamos prestes a receber a benção final e recebemos a notícia de que o Santo Padre ia passar na Praça de São Pedro. Portanto, foi assim um momento muito bonito que ninguém estava à espera, né? Ninguém estava a contar. E o Papa Leão veio de facto visitar todos os jovens e alegrou-nos ainda mais pelo facto de estarmos ali, por aquilo que íamos viver nos dias que se iam seguir. Também é uma graça muito grande. Claro. Eu acredito, quer dizer, eu só consigo apenas imaginar, não é? Porque eu estava, a pessoa era que recebia os vídeos, editava e colocava nas redes sociais e só de ver aqueles vídeos, de ouvir aquele barulho todo das pessoas quando começavam, porque aquilo já estava bastante animado, não é? Na praça. Mas de repente é que eu só percebia quando é que o Papa começava a chegar perto, que era realmente ensurdecedor. Então, e eu lembro de ficar tão emocionada de várias vezes que eu vi e só o vídeo, portanto, é um tamanho pequenino, não é? Porque isto é no telemóvel, não é? E eu já ficava tão emocionada a pensar, fogo, que privilégio, que maravilha quem está lá poder estar... E é bonito porque há uma reação quase automática dos jovens e das pessoas à passagem do Santo Padre. E não necessariamente por ser o Papa Leão, mas por ser o sucessor de Pedro, não é? É o Papa que aí vem e isso mexe mesmo com os corações. É muito bonito ver isso, porque é um papel único, de facto, naquilo que é o contexto da nossa igreja e da missão que Jesus confiou aos seus e reconhecer isso naquela pessoa, no Papa Leão, não por ele, mas por ser o sucessor de Pedro, é muito bonito. Eu acho que esse também deve ter sido um dos momentos favoritos da Marta, que eu venho aqui a falar nessa altura. Eu tenho vídeos, meu Deus, chorei a babirrenho. Foi incrível. Mas é verdade, foi mesmo. É quase uma coisa que também nos transcende, não é? Ou seja, eu acho que também essa reação externa, não é? Chorei baba e rainha, porque de alguma forma uma pessoa não consegue também conter, não é? Sim, porque são muitas emoções. Imaginamos um momento, mas quando estamos lá é completamente diferente do que alguma vez imaginámos, é completamente diferente. É isso, eu acho que também é um bocado da mistura das coisas todas. Primeiro era culpa de Miguel, está a dizer que é o facto de ter sido do efeito de surpresa, não é? Já ninguém estava à espera daquilo e de nada é anunciado isso e portanto depois é todo o construir da emoção até o momento que ele aparece, a vê-lo lá do fundo, não sei o quê, ver as pessoas Há um todas. suspense, Exato. não é? Chegou ao pé de nós, E não é? depois somos
levados pela corrente e onda da maré Pelo das conjunto, pessoas não é? todas É e a verdade. emoção delas e vamos atrás, E não é? tudo renasceu naquele momento. É Porque verdade. o processo até lá chegar foi cansativo, É e verdade, estava é tudo verdade. exausto e de É repente o verdade. padre aparece. E então eram formiguinhas a dirigirem-se verdade. até ao sítio para Mas tirar eu até acho fotografias. que isso ainda ajuda mais ao que o Gonçalo dizia, não é? Porque de repente, por termos passado por tanto, chegar àquele momento e ter uma bomba de emoção, não é? Quase uma Ainda apoteose. aparece claro, com mais poder, é muito engraçado. E ainda bem que falaram nesse cansaço e nesses problemas, digamos assim, não é? Eu gosto mais de chamar de desafios, não é? É pelo menos uma parte mais positiva. Nós sabemos que devem ter acontecido, obviamente, então nestas viagens, nestas peregrinações, com esta envergadura, não é? Com tantas pessoas, devem ter acontecido alguns, mas eu gostava de saber quais é que, de todos os que aconteceram, não é? Qual foi o que o mais marcou, Padre Miguel, e como é que também conseguiram superar, não é? Ok. Houve um desafio muito grande, houve muitos desafios. Foi uma peregrinação cheia de desafios. Top 3 e depois só colocar bom. Mas eu vou dizer porque associa-se a um desfecho bonito depois. E eu diria que o primeiro desafio foi o facto da paróquia levar muita gente diferente de muitos sítios. Portanto, um dos grandes desafios foi o grupo não ter uma interligação entre si à partida. Portanto, nós abrimos as inscrições a quem se quisesse inscrever. Isso foi muito uma tónica que quisemos deixar. Estamos abertos a todos, um bocadinho na lógica do Papa Francisco, exatamente, do conhecido lema, e isso vem com os seus custos, não é? De repente nos vermos abraços com um grupo de 50 jovens que não tinham assim tanta relação entre si, até de sítios diferentes. Portanto, não estamos a dizer jovens que se encontram na comunidade ou na missa todas as semanas, e que já se viram ou que já tiveram algum tipo de interação. Às vezes estamos a falar mesmo de jovens que nunca se tinham visto na vida. Portanto, isto foi um desafio muito grande, especialmente para as pessoas que estavam responsáveis pelo próprio grupo. E ver depois as maravilhas que Deus foi operando neste grupo tão diverso e tão diferente, e até ouvir de alguns jovens dizer que reconheciam da nossa comunidade esta abertura a todos, a não termos posto limites, não termos posto dificuldades, para que todos pudessem vir connosco, isso encheu de facto o coração. Portanto, sendo um desafio que se transformou numa coisa muito bonita e que testemunha também uma característica da nossa comunidade. Já agora, lá está, eu sei que esta pergunta não foi feita, mas apareceu-me agora, porque eu acho que, pegando no que o Padre Miguel acabou de dizer, não é? Como é que vocês sentiram então esta presença de outras pessoas que vocês nunca tinham visto, não conheciam? Como é que vocês lidaram com a presença destas outras pessoas? Bem, eu acho que aquilo que tem é com tantas atividades e coisas diferentes que se vai fazendo ao longo desta vida na igreja, este desafio é-nos colocado muitas e muitas vezes em diferentes contextos, em diferentes situações, para atividades diferentes. Portanto, às tantas acaba por ser natural. Claro que o primeiro choque é sempre, ok, está bem, como é que se faz essa primeira interação, mas não é nada que, com o passar do tempo, nem é preciso deixar passar muito, mas acontece algum tipo de situação que nos leva ao contato com as pessoas. E depois por aí fora é só uma sequenciazinha que leva a isso tudo. E também o número de horas que se passaram no autocarro Sim, também ajudou. Eu ia falar Ajudou sobre isso, porque ajudou. o facto de estarmos todos fechados no mesmo sítio durante... Claro que íamos fazendo paragens, mas estarmos todos fechados no mesmo sítio ajudou imenso a que a conversa fluísse e também as dinâmicas. Lá está, nós fazíamos imensos jogos e tudo mais e só fluiu. Foi fácil fazer amigos e até hoje ainda tenho amigos que não conhecia antes dessa viagem. Por isso Porque para além do nosso grupo, ainda nos juntámos, porque Pois, havia sim. espaço no autocarro, ao grupo de Miracintra, Que adotámos. que adotámos. Que adotámos como Perfeitamente, nossos. ou seja, Que engraçado, eles não fomos sabia. Estamos a ser sempre... 70. Portanto, exato. Portanto, se o desafio já era grande com 50, com 70 foi mais desafiante. Portanto, fomos sempre juntos em quase todas as celebrações que tivemos e houve sempre um cuidado de estarmos juntos e de proporcionar as coisas de forma que todos pudessem estar nos sítios. Portanto, foi ainda um maior Mas desafio. porquê que os adotaram, este grupo de Não, Miracintra? simplesmente porque partilhámos o mesmo O mesmo autocarro. autocarro. Portanto, Não é? o nosso grupo da parede, nós não fomos todos de autocarro. Tivemos uma porção do grupo que foi ao nosso encontro depois de avião, por meios próprios. Muito bem. E, portanto, nós estávamos os 50 logo à partida. De autocarro fomos cerca de 35 logo
à partida. Portanto, o resto dos lugares teve que ser preenchido por outras pessoas, nomeadamente este grupo de Miracinta que estávamos a falar, e um casal que já conhecíamos, também um par de namorados ali da zona de Oeiras que vieram também connosco. Esse aí já tínhamos relação com eles, já eram nossos amigos, mas o grupo de Miracinta foi claramente uma adoção. Muito bem. E Deus sabe o que faz, não é? Sim, sem dúvida. Portanto, Não, e essa parte, Manel, desculpa estar a monopolizar agora, Não, mas os grupos eram muito heterogéneos, as próprias pessoas que lá estavam eram muito diferentes, mas foi muito bonito ver, porque acho que ainda mostra mais que quem juntou aquelas pessoas e permitiu estas amizades e relações que o Gonçalo referia é mesmo a presença de Jesus, não é? Porque não há bem outra forma de explicar como é que pessoas tão diferentes, de contextos tão dispares, depois resulta num grupo tão coeso como aquilo a que pudemos assistir. Sim, isso é engraçado porque, por exemplo, apesar de na parede vermos de imensas situações diferentes, os de Miracintra já eram quase todos do mesmo grupo de jovens, já tinham todos ali uma relação muito forte entre eles e, portanto, seria expectável que se mantivessem todos fechados entre eles, mas não, todos impecáveis e foi muito bonito, é verdade. integrámos-nos nós com eles connosco e correu tudo muito bem. que maravilha, que maravilha. Padre Miguel, então o que é que se espera que esta experiência do jubileu, não é, traga então para a vida e para a fé da nossa comunidade aqui da Paróquia da Parede? É um bom ponto. Eu acho que o grande benefício tem a ver com a transformação que Deus faz no coração de cada um. Portanto, eu acho que essa é a grande graça do jubileu. Não sei se é algo tão visível assim. Claro que sim, que os jovens que levamos e que já têm a relação e que estão inseridos nos nossos grupos, claro que saem de lá com as relações fortalecidas, claro que saem de lá com outro tipo de dinâmicas, até de oração entre eles, de proximidade, de jogos e etc. Mas eu penso que o grande ganho tem a ver com a qualidade espiritual que enriqueceu a vida de cada um em particular, dos jovens que foram connosco. Existem algumas sementes que gostaria de ver frutificarem nestes próximos tempos? Eu acho que este ano já vamos assistir a várias sementes que foram sendo lançadas e que vão começar a germinar. Não tenho grandes dúvidas disso, sim. Eu acho que uma parte importante disso, e o Padre Miguel acabou por não referir, é claro que era ideal que pudesse ir toda a gente, mas ainda assim haver pessoas que não foram para depois os que foram poderem dar testemunho. Porque o facto de ter alguém a caras conhecidas, mesmo que não seja alguém com quem tenhamos uma relação, mas alguém que vejamos na paróquia, que depois vá falar daquilo que passou e viveu, etc., também ajuda as pessoas que não puderam ir por razões diversas a terem uma noçãozinha e ganharem. E esse é o nosso papel intrínseco, ou seja, Sim. evangelizar, ou seja, nós transmitimos aquilo que vivemos e aquilo que vivemos foi tão intenso que não há outra forma senão transmitir. Pela vida, não é? Não podemos guardar para nós aquilo que lá vivemos. É completamente impossível. Porque nos transcende de tal maneira que se guardarmos para nós, nós não somos o espelho dessa transcendência que vivemos porque a vivemos, efetivamente. Tal como os vídeos que estava a dizer que tinha visto e que também se sentia emocionada e não sei o quê. Isso era a ver vídeos, quanto mais alguém que viveu e transmostra esta emoção. Sim, não, é muito importante. E disseste uma coisa agora, Alexandra, que é muito interessante, que é nós não podemos calar. É muito bonito dizeres isso, porque realmente, quando nós até inclusivamente pensámos neste podcast, era isso mesmo. Também é querermos chegar às outras pessoas que não foram, por variadas razões, nós não sabemos, obviamente, não é? E chegar a elas para que de alguma forma, lá está, o facto de não terem ido, mas depois ouvirem o testemunho, depois verem os vídeos, depois eventualmente ir à missa um dia, depois, ou seja, isto é todo um processo, não é? É um caminho, não é? É um uma caminho, peregrinação. exatamente, também lá está, é uma peregrinação muito própria que as pessoas fazem, que nós esperamos que consigam também depois integrar, lá está a nossa paróquia, que é isso que nós também queremos acima de tudo, não é? Alexandra, diz-me, foi a primeira vez que foste a Roma? Não. Ok. Então quantas vezes antes é que já tinha ido a Roma, noutro contexto completamente diferente, nunca com uma peregrinação. E reconheço que esta ida a Roma como peregrina foi assim uma sensação, eu não tenho outra forma de dizer, mas é aquilo que veio à cabeça na altura em que começámos a organizar, e chegámos lá,
primeiro estranha-se e depois entranha-se. Como disse o nosso Fernando Porque Pessoa. foi assim, eu lembro-me de quando nós tivemos a reunião de animadores, quando finalmente já estava tudo organizado e foi feita a apresentação daquilo que ia ser feito, o primeiro slide que nos põe à frente é: o turista reclama, o peregrino agradece. E perante esta frase, tu reconheces, ok, isto vai ser duro. Mas ao mesmo tempo que vai ser duro, vai ser uma graça, porque uma peregrinação é um caminho de graça. E, portanto, nós vamos compensar toda a dureza do caminho, que nos vai ser recompensada pela graça que é fazer este caminho. E fazer este caminho numa semana é de uma intensidade que tu não tens palavras, que nem te dá tempo sequer para pensares muito no assunto, porque tu tens que viver aquilo naquele momento e a decisão tem que ser tomada naquelas circunstâncias, não há outras. E, portanto, é avassalador, é muito gratificante, é de uma responsabilidade muito grande, principalmente nós que éramos animadores, a vermos ali no meio de milhares de pessoas com um grupo de 50 que levámos e que tínhamos que trazer de volta. Inteirinho. Sem nada a faltar. Até chegarmos a Roma foi pacífico. Quando chegámos a Roma não foi assim tão pacífico, não é? E a primeira entrada que foi chegarmos à Praça de São Pedro e quisermos entrar, nós fomos literalmente arrastados para dentro da praça, porque nós achávamos pela multidão. Uau. E eu naquela altura pensei, nós não nos vamos encontrar. Isto vai ser impossível encontrarmos. Não, e foi possível. E chegámos todos, e estávamos todos no mesmo sítio, e tudo estava ali, e eu pensei, bem, se é assim, só há que confiar, não há outra forma. E de facto foi assim o caminho, a peregrinação toda. E pronto, e foi uma aprendizagem muito grande, porque nós vamos convencidos que tudo depende de nós e saímos de lá convencidos que nada depende de nós, mesmo é uma entrega completa. Isto não é, isto é engraçado, eu acho que toda a gente sente isso, não é só palavras, é um facto. Nós fomos levados ao colo, porque passamos por situações que se nós antevíssemos, achávamos não vamos sair dali. Por exemplo, E saímos. consegues dizer uma destas situações em que... Tivemos várias. Tivemos várias. Olha, por exemplo, a organização confrontou-nos, o Padre Miguel, que no último dia, ou seja, nós não podíamos deixar as coisas nas escolas. Portanto, quando nós íamos para a Torre Vergata, nós não podíamos levar, era impossível, humanamente impossível levarmos a bagagem toda, portanto, nós levaríamos só aquilo que fosse necessário para estar na Torre Vergata. E ficámos a saber nas vésperas dos adultos, porque os jovens não sabiam, que tínhamos que fazer, tínhamos que tirar tudo o que estava na escola e passá-la para a paróquia mais próxima. Foi uma aventura. Isso implicava o quê, exatamente, a nível de logística? Implicava contactar com a paróquia, pedir ajuda ao parco, que nos abrisse a paróquia para nós, antes de partirmos para a Torre Vergata, pudéssemos deixar lá as coisas. E foi uma aventura. Okay. E foi uma aventura, mas foi uma aventura muito, muito, muito gratificante, muito, muito bonita, porque tivemos a grande graça de conhecer pessoas, um padre nicaragüense, o padre Marlon, exilado em Roma, expulso da Nicarágua pelo governo nicaragüense, uma pessoa reitor de uma universidade e que nós não nos conseguimos entender com o pargo italiano, achávamos nós que falávamos o italiano muito e acabámos de perceber que não, mas pronto, então foi-nos em contato com este padre, que se desfez em amabilidades, que nos abriu o sítio, a paróquia onde nós estávamos, onde colocámos as nossas coisas, onde deixámos tudo, inclusive abrimos a capela onde celebrámos missa no dia antes de irmos para a Torre Vergata. É uma graça, porque nós tínhamos que celebrar missa todos os dias e, portanto, antes de irmos para a Torre Vergata, teríamos que celebrar missa. E, portanto, tudo aconteceu de uma maneira tão... assim, com tanta paz, com tanta... As coisas foram acontecendo, mas sofremos, até conseguimos, sofremos. E, portanto, é tão bom perceber que Deus não se descuida e que tudo acontece. E, portanto, nós fomos realmente bafejados de uma graça muito grande. E houve outros momentos em Torre Vergata, também houve outro momento, depois o Padre Miguel há de explicar. E, portanto, nós fomos literalmente levados ao colo. E acho que toda a gente que está aqui teve muita consciência disso, porque
o sítio onde nós estávamos, ou seja, as condições em que todos fomos, não foram iguais para toda a gente. Houve grupos que tiveram em sítios muito maiores do que nós tivemos. Nós estivemos num sítio que era longe, mas tínhamos o transporte à porta. Começava na nossa escola, terminava em Roma. Portanto, no meio da dureza, tivemos a vida muito facilitada e isso foi de uma graça infinita, que só temos mesmo a agradecer. Muito bem. Existiu algum lugar em Roma assim em específico que tenha tocado assim? Existem vários. Estar em São Pedro, obviamente, passar pelas Portas Santas é uma coisa... Sim, Portas Santas em Roma, quer dizer, é um privilégio, não é? É um privilégio, portanto, só temos de estar agradecidos. Houve Santa Maria Maggiore, por exemplo, que me tocou muito. Estar perante o túmulo tão simples do Papa Francisco, perante a imagem da Madonna, que nós tivemos aqui a oportunidade de a ver quando esteve peregrina aqui em Portugal, quando foi das jornadas, porque pessoalmente foi um sítio que eu descobri que tinha sido rezada a missa pelo meu pai quando faleceu, que eu não tinha ideia, e portanto tocou-me muito, mas depois houve outros sítios que me tocaram pelas coincidências que nós tivemos em situações que não estávamos à espera. E portanto, mais que os sítios, foi sobretudo os momentos que se viveu. Portas Santas, a entrada em São Pedro, nós estávamos na Via Pia, onde nos congregámos todos, porque o senhor Patriarca pediu que entrássemos todos ao mesmo tempo para fazermos a peregrinação até à Porta Santa, e foi lindíssimo ver a quantidade de jovens que naquele momento à procura de padres para se confessarem antes de entrarmos e isso emocionou-me verdadeiramente, porque não é habitual vermos os jovens assim com tanta ansiedade para se confessarem. É verdade. E naquele momento eu estava completamente... Eu sabia, os padres apareciam do nada e realmente, tanto foi assim que o padre Miguel esteve a confessar e continua a confessar enquanto nós entrávamos para São Pedro, e portanto isso para mim mexeu muito. Mais isso do que propriamente os sítios. Claro que os sítios são lindíssimos, mas nós estamos numa situação com tanta gente que acabamos por não apreciar como gostaríamos, não é? Nós entramos nas igrejas e as igrejas só se vêem cabeças, não é? Só se vê gente. E, portanto, não é um espaço que dê muito tempo para tu a apreciares. Vives um momento que não vais viver, porque só vai se repetir daqui a 25 anos, e eu daqui a 25 anos com certeza já não tenho condições para... Mas pronto, é muito mesmo, é muito emotivo, muito emotivo. Sim, acima de tudo, é como tu dizes, eu acredito que é mesmo a vivência, não é? Acima de tudo, eu acho que é isso que acaba por mexer. Sim, porque por muitas fotografias, muitas imagens que tu vejas, muitas situações... Muitos vídeos, muitos diretos, não vais conseguir na nunca televisão perceber daquilo que nós passámos lá. Não, né? porque há uma experiência da presença de Deus. Eu acho que isso é mesmo muito evidente e às tantas, um jovem trazer isto gravado no coração, de que naquele momento eu experimentei Deus presente a levar-me ao colo, isto é uma coisa que fica gravada para a vida, não é? E que serve depois, em momentos até de dificuldade ou de aflição, como, não, mas ali eu experimentei mesmo Deus e não posso negar esta experiência que fiz. E acho que isto é das coisas mais ricas que trazemos de Roma para a nossa vida de todos os dias. Eu lembro-me sempre, aliás, é a imagem que eu tenho, das dificuldades todas que passámos, aquele poema das pegadas na areia. Certo? Sei. Mas é que foi mesmo assim, nós vamos acompanhados pelo Nosso Senhor, e a determinada altura as pegadas desaparecem, só estão umas, e nós damos literalmente contas que são as dele, porque era impossível, naquilo que me diz respeito, eu ter feito aquilo que fiz se não tivesse sido levado ao colo porque aquilo que nós passámos, daquilo que nós subimos, aquilo que nós caminhámos, é só mesmo com o Espírito Santo a guiar-nos e o Senhor levar-nos ao colo. E esta experiência tem-se nesta situação, quando é uma multidão muito grande, quando nós estamos em situações extremas de ter que continuar. Quer dizer, porque isto não é uma peregrinação com 5 pessoas, eu com 10, ou quando nós vamos a peregrinação a Fátima. Portanto, ou seja,
é muita gente. E ao ser muita gente, existem muitos imprevisíveis. Tu tens de confiar. Só com muita fé e confiando. De todos esses desafios que ocorreram, qual foi assim o que mais te marcou? Entrar em Tor Vergata. Sem dúvida nenhuma. Pois. Sem dúvida nenhuma. Porquê? Vocês imaginem, é assim, eu já tinha tido essa experiência quando foi aqui nas jornadas, na vigília final, porque eu só fui dar a comunhão no final, portanto só entrei às 5 da manhã e já estava tudo calmo. Agora imaginem o que é milhares de pessoas entrarem ao mesmo tempo num espaço gigantesco, em que tens que passar por detectores de metais, em que em muitas situações têm revistado, e é uma enchente de gente que entra ao mesmo tempo. E, portanto, isso... mas o engraçado é que, quando isso aconteceu, já tínhamos passado em São Pedro por essa situação, o Padre Miguel entrou com um grupo e eu, de repente, só vejo o Padre Miguel desaparecer. E pensei assim, aliás, eu já disse isto várias vezes, se em São Pedro nós tivemos, aqui em Tor Vergata, nós também vamos estar todos juntos. E, de facto, quando entramos e passámos pelo manhã, lá estava o Padre Miguel, com o grupinho que já tinha passado, e todos juntos, no meio de uma multidão, conseguimos ir até ao sítio que era para ficar. Mas aquilo é tanto pó, tanta gente, tanto que tu pensas, meu Deus, isto vai resultar. E resultou. E resultou. Acima de tudo, isso é o que é mais importante, não é? Realmente, tudo o que tens partilhado tem sido uma perspectiva muito importante desta parte toda da logística e destes desafios práticos, não é? Que realmente aconteceram. Aí eu gostava de entender como é que, tu já disseste algumas dessas partes, não é? Mas como é que a tua experiência de fé, tu sentiste que também te tenha ajudado? Só pode ser com fé. É que só pode ser com fé. Porque passar aquilo que nós passamos, se não estivermos confiantes em Deus, é o desespero. É nitidamente o desespero. Porque, pela nossa força humana, nós nunca teríamos conseguido de fazer aquilo que fizemos. E isso é tão claro para mim como a água. Era impossível, era humanamente impossível, perante as situações que nos apresentaram, e acho que isto é real para todos, Deus levou-nos ali ao colo. E, portanto, se não for a nossa fé que nos dá esta confiança de que vamos conseguir e as coisas vão acontecer e isto vai ser uma experiência que vai ficar gravada no nosso coração, na nossa cabeça, era impossível. Teria sido um dia, teria sido 6 dias de tropa. Não, é a única comparação, quer dizer, e não foi, quer dizer, nós sofremos, mas foi uma experiência linda de fé. E depois ver os jovens que nunca se queixaram, passaram por situações também, toda a gente dormiu muito poucas horas, tivemos missa todos os dias, tivemos terço todos os dias, e tudo foi feito com muita disponibilidade, nós deitávamos tardíssimo, mas ainda era para rezar o terço, rezava-se o terço, ou seja, nunca houve desculpa para não fazer as coisas eram feitas de coração, e isso para mim só pode ser na base da fé, não há outra forma. Muito bem. Nós, hoje em dia, em sociedade, mas obviamente nós vamos falar um bocadinho mais da nossa paróquia, porque é a realidade que nós conhecemos, não é? Infelizmente nós temos pessoas que estão muito isoladas, existe a questão muito da solidão também, não é? E o que eu gostaria de saber é de que forma é que a tua ida a Roma, não é, te vai fazer te ligar de uma forma diferente aqui na nossa paróquia? É assim, eu já estou ligada à paróquia há alguns anos. O que para mim é claro, depois desta peregrinação, é que os motivos pelos quais eu estou ligada à paróquia. E isso, para mim, foi claríssimo também nesta peregrinação, porque às vezes nós temos receios de que sejam pelos motivos errados e porque as pessoas podem nos julgar. E eu, depois desta peregrinação, não. O caminho é em comunidade. Viver como cristão é em comunidade, não há outra forma. Foi assim que vivemos a peregrinação. Ou seja, nós ultrapassámos tudo porque vivemos juntos. Quer dizer, era impensável este caminho ser feito sozinho. E, portanto, esta é a resposta, viver em comunidade. E para nós a comunidade é a nossa paróquia. É a nossa paróquia. É esta comunidade. É esta comunidade.
Muito bem, obrigada, Alexandre. Então agora vamos aos nossos jovens, não é? Tanto já foi falado dos nossos jovens, não é? Ok, muito bem. Então eu se calhar vou começar pela Marta, não levas a mal, pois não, Gonçalo. Muito bem. Então, Marta, nós sabemos que vocês foram de autocarro até Roma, já foi aqui dito. Nós gostaríamos de saber onde é que vocês pararam, se já tinham passado também por lá, ou seja, se foi a primeira vez que foram também a Roma. Nós fizemos várias paragens, seja se fosse para dormir ou para descansar um bocadinho as pernas, estar sentada. Então, a primeira paragem foi em Barcelona, foi incrível ir à Basílica, à Sagrada Família. À Sagrada Família, sim, foi incrível e até nos propuseram um desafio que era a Sagrada Família está cheia de Tapumes, não é? Aquelas coisas, ou não? Sim, são Está tapada? Vitrais. Exatamente, Muito bem, vitrais e disseram-nos que estava lá o vitral do Santuário de Nossa Senhora de Fátima. Sim, e disseram-nos que quem encontrasse ganhava um prémio, mas aquilo era gigante, não, obviamente que sem ir à net pesquisar era impossível encontrar, mas foi incrível, foi onde celebrámos a primeira missa e foi incrível mesmo. Depois, a segunda paragem, eu já não me lembro exatamente onde é que foi. Foi em Turim. E depois já foi onde? Já foi em Roma. E depois já foi em Roma. Ok, pois Dormimos em Barcelona, não, está certo, dormimos sim, em Turim. Sim, exatamente. Em Turim, e todas as dormidas foram assim, uma coisa, meu Deus, era sempre um desafio, era imensa gente, era a luz, era o facto de haver luz, era o facto de estar toda a gente... Mas onde é que vocês ficaram especificamente? Quando vocês... Em Turim ficámos numa escola. Muito bem. Foi o Colé Dom Bosco. Sim. Colé Dom Bosco. E foi bom. Para mim as condições foram incríveis. Estava para tomar banho, tínhamos água quente. Uau! Sim. Porque mais à frente já não havia água quente. Então eu agora olho para trás e dou valor ao Ainda bem facto que aproveitámos a água quente da Colé Dom Bosco. Exatamente, mas foi um desafio, obviamente, estar tanto tempo fechada no autocarro, nunca tinha estado e achava que era impossível. Aliás, isto tudo começou com a minha mãe a dizer, vai. E eu tipo, mãe, eu não vou passar, eu vou de avião, eu não vou passar tanto tempo dentro de um autocarro, é impossível. Quantas horas é que foram? Eu estive a fazer as contas, foram quase 90 horas de autocarro no total. Ida e volta. Sim, total de tudo. E aí, para mim, não, mãe, eu vou de avião, eu vou lá, eu quero imenso ir a Roma, ir ao Jubileu, mas é assim, agora olho para trás e não mudava nada, foi incrível, todos os momentos, fortaleci muito todas as amizades que eu já tinha de antes, fortaleci imenso, saí de lá com imensos amigos que eu já tinha e novos, portanto foi realmente uma boa experiência, todos os bocadinhos dela, os momentos de oração no autocarro, em que se fazia montes de cânticos e tudo mais, rezar o terço também, aprendi muito, ou seja, não aprendi também a rezar o terço, mas a importância de rezar o terço, e hoje em dia é uma coisa que faço diariamente, porque acho mesmo muito importante. E pronto, eu acho que sim, que foi muito bom. Toda a viagem no autocarro até Roma foi incrível. E já tinha estado em Roma antes? Não, foi a primeira vez. Então foi a primeira vez. Sim. E como é que foi o impacto de chegar a Roma? Aliás, foi o impacto de chegar a Roma, ver o Papa e estar rodeada de milhares de outros peregrinos. Eu nem consigo bem explicar. Foi mesmo... Chegar a Roma é sempre um alívio, porque todo o sofrimento, lá está, que passámos, todas as dificuldades, as pedrinhas no caminho, depois chega-se ao destino e vale sempre a pena. É sempre... lá está, como já disseram, é uma graça. Nós sentimos-nos concretizados, sentimos cheios, não nos sentimos cansados, parece que o cansaço desaparece por obrigaça e eu fiquei... E pronto, depois quando fomos para a Praça de São Pedro e para ter a missa de abertura... Foi um momento complicado, que é assim, como toda a gente queria ir o mais para a frente possível, para estar o mais próximo possível do centro, do altar. Nós estávamos todos a querer ir lá para a frente, mas estava imensa gente, então acabámos por nos parar, o que pronto, depois foi uma confusão no início, mas acabou tudo bem. Mas foi um momento muito bonito. Quando estávamos à espera, nós chegámos lá
umas 2 horas, se calhar antes, não? Pá, isso, Sim. coisa assim. Mas, porque nós ficámos juntos no mesmo grupinho, porque estávamos divididos em grupinhos, e foi muito giro porque era toda a gente a cantar cânticos de outros países, todos a cantarmos, todos juntos. Toda a gente era simpática, não há aquela coisa, parece que a guerra, todos os problemas é mentira. Quando estamos ali, toda a gente se dá bem, é tudo muito bonito e então é incrível. E a parte de ver o Papa, aquilo foi... Eu nem... O êxtase. Não. Eu quando ouvi a notícia fiquei, não pode, a sério. Depois eu liguei à minha mãe, estava a chorar a minha mãe, o que é que se passa? Eu tipo, mãe, vou ver o Papa agora. E a minha mãe, é sério? Eu sim, eu estou a ver a televisão. Foi incrível, eu estava às cabalitas de uma amiga minha e eu estava aos berros, ela, estás bem? Eu estou bem, e o Papa está lá ao fundo. Depois estava com o telemóvel na mão a gravar todos os momentos do Papa estar lá ao fundo, a estar mesmo ali à minha frente. O Santo Padre esteve à minha frente. É algo que eu sou privilegiada, é tipo, nem toda a gente consegue estar neste momento em que eu tive e foi incrível. Agradeço imenso por ter tido o privilégio de ter estado naquele momento. Muito bem. Esta peregrinação, eu vou fazer se calhar para os dois. E vocês sentem que de alguma forma mudou a vossa ideia que vocês têm do que era a Igreja e de que vocês sentem o que é agora a Igreja para vocês? Eu acho que aquilo que tem é... As pessoas têm muito a ideia de que a Igreja está muito envelhecida. E realmente aqui há uns anos eu era mais... Também acreditava mais nessa ideia. Aquilo que eu tenho sentido é que isso tem mudado ultimamente, nos últimos tempos. Quer seja a frequência com que entram novas pessoas para o grupo de jovens, a quantidade de gente incontável que lá estava, nas jornadas a mesma coisa, por exemplo a Missão País, que também tem crescido exponencialmente de ano para ano. Isto tudo são só pequenas formas de ver que realmente a juventude tem voltado mais. O que é excelente, não sei, por se informarem de outra maneira, pela educação que têm, o que quer que seja, mas a verdade é que aquilo que eu senti mais que me mostrou o jubileu foi: olhem, vem, isto ainda há futuro da Igreja aqui para mais para a frente. Só um disclaimer, é que nós temos entre nós um dos membros da equipa nacional da Missão País. Atenção. Muito bem. Ótimo. Mas não, na minha opinião é igual. Eu acho que mais pessoalmente mudou um bocado. Não é a minha percepção sobre a Igreja, mas a importância dela em si, e toda a parte da fé e da religião, tudo. Isso foi mais... Aprendi muito e foi muito mais intensificado por coisas que passei por lá e que ouvi e pronto, todos os momentos em que falávamos e partilhávamos, aprendi e sim, por isso mudou um bocado a forma como vejo, como dou a importância porque antes era um bocadinho muito mais desleixada, pronto, por diversas razões, mas sim, mudou imenso, sim. Muito bem. Então, e a vossa fé? Porque uma coisa é a ideia que vocês tinham da Igreja antes, não é? Mas e a vossa fé? Vocês sentem que de alguma forma aprofundou, aumentou, ou se calhar foi levada para um sítio que vocês não estavam à espera? Ok. Eu acho que também aquilo que tem é que nós os dois devíamos ver de situações um bocado diferentes. Eu sempre mantive esta rotina de estar sempre presente, as coisinhas da paróquia, as coisinhas da Missão País, dos meus amigos, não é? O meu grupo de amigos com quem me dou mais é geralmente tudo gente de um sítio ou de outro, mas sempre com a Igreja de fundo é que leva a isto tudo. O que é que tem? Esse mês de julho foi assim um mês um bocado mais complicado, e que foi preciso, portanto,
estar sempre ali juntinho a Deus, porque se largasse a coisa dava para o torto. E não sei, quer seja ao longo do mês todo, aquilo que eu senti foi o mês todo, aliás, no final na viagem de regresso, às tantas pediram-nos para dar uns testemunhos e fazer umas partilhas e até foi o que eu disse quando chegou a minha vez, que era o mês todo foi uma peregrinação para aquilo que ia ser a peregrinação. Porque é uma jornada de preparação, quer seja para toda a emoção que se vai sentir ao longo da viagem e lá neste tipo de momentos que foi já aqui referido, como é esta confirmação que aquilo corre tudo tão bem dentro do difícil que é, como referia a Alexandra, que realmente tem de haver mais qualquer coisa que não é só as coisas tão bem preparadas logisticamente, porque muitas vezes nem estavam. É verdade, não está. Os nossos amigos de Roma não estejam a ouvir este podcast. Eles não percebem português, eles não percebem. E ter ensinado algumas coisas. Não, mas houve boa vontade, não há dúvida nenhuma. Não, isso Boa vontade existiu, claro que sim. logisticamente é que se calhar não havia algumas coisas. Portanto, falharam. acima de tudo, pelo menos uma prova de confiança, quer fosse para as pessoas que nos estavam a levar e que tinham preparado e etc, mas também uma prova de confiança com o Senhor, não é? E que Ele também nos pôs para levarmos e agora voltarmos e estarmos a fazer este tipo de atividades de partilha ou testemunha ou quer que seja, mas também esta confiança de que as coisas iam dar em certo. E acho que é uma coisa Muito que bem. é importante. Deixem-me só partilhar, porque acho que nós temos que contar isto. Tenho receio que ninguém conte. Como nós dissemos, a entrada em Tor Vergata foi assim. E nós tivemos que esperar, efetivamente, porque houve situações de jovens que se sentiram mal, porque o calor era muito, e, portanto, nós tivemos que estar ali um tempo para que as pessoas se restabelecessem, se acalmassem, e enquanto estávamos ali, nós íamos passar a multidão, que continuava caminho até aos locais onde tinham que se alojar. E, portanto, aquilo foi assim um desafio, pensar como é que vai ser quando chegar a nossa vez. E quando finalmente já estava tudo mais ou menos estável e começámos a caminhar, foi um desafio muito grande conseguir um sítio para ficar. Porque aquilo estava em lote e, portanto, nós tínhamos que arranjar um sítio onde estivéssemos todos. Impossível, não é? Impossível mesmo, quer dizer, nós caímos de pé, não sabíamos como é que íamos ficar quando nos tivéssemos que deitar, pronto. Mas já estávamos capacitados que teria que ser assim. Eis não quando, o Padre Miguel sai, e quando regressa, o Padre Miguel vem, sigam-me. E nós seguimos o Padre Miguel e fomos parar a um paraíso. Um autêntico paraíso. É porque só vivendo lá é que dá para perceber onde é que nós fomos parar. Porque aquilo era um monte de pó, sem árvores, sem nada, e de repente nós fomos para um sítio que já ficava fora, mas era muito perto do local, vedado, com oliveiras, com vegetação no chão. Portanto, nós fomos um privilegiado. Estávamos longe, mas tínhamos o altar mesmo à nossa frente. Portanto, ou seja, nós conseguíamos ver a missa, o Santo Padre, e uma série de ecrãs. Portanto, nós tivemos uma sorte que ninguém teve. Estávamos rodeados de portugueses e, portanto, como é que é possível, depois de estarmos ali, para já fomos dos últimos a entrar quase, porque foi uma aventura chegar ali, e depois ver pessoas a passar e nós não conseguimos sair dali porque tínhamos de estar a dar apoio. E de repente estamos num sítio que podia ser inveja de muita gente, porque realmente estávamos protegidos, tínhamos sombra, e era num sítio... Era mesmo assim um oásis no meio. Portanto, é chamada Terra Prometida. Exatamente, tal e qual. Foi. Foi. E portanto é assim, meu Deus, obrigado, porque foi de facto lindo isto ter acontecido. Quer dizer, ninguém imagina onde é que nós estivemos, porque foi mesmo uma graça muito grande. Eu vou repetir, não é? Porque se nós não tivéssemos passado pelas dificuldades e por todas as contrariedades que vivemos, tínhamos estado num sítio até, tínhamos encontrado uma clareira, estávamos todos lá em pé a dizer, ok, aqui conseguimos estar todos. Mas de repente apercebemos que estávamos em cima de formigueiros. Exato, é verdade. Não vai dar aqui. Formigas enormes, gigantescas. Não vai dar aqui, não é? Ou seja, isto tudo ajuda a que ainda
consigamos valorizar mais a graça que foi chegar Exato, àquele, já tinha esquecido das formigas. àquele lugar. Não é? São Nunca tinha tantas visto coisas, são formigas tantas tão- contrariedades que Não, de repente de repente. aquilo que podia ser uma graça que até passava despercebida, de Exato. repente torna-se a coisa mais maravilhosa do mundo. Mesmo. Marta, foram vários desafios, eu já o percebi, foram muitos, eu já entendi. Eu começo a parecer que são demasiados para tão pouco tempo. E vocês Foram ainda todos contaram os dias, tudo. foram todos Ok, os dias, muito todos bom. os Mas dias. eu gostava de saber qual foi assim aquele que mais te marcou e que mais aprendeste com ele. É assim, foi. Aprendi com todos, mas o que mais me marcou foi. Pronto, toda a Vergata foi todo um desafio. Que valeu a pena, muito a pena, mas tanto o início, o meio, o fim, mas para mim foi 100% o fim. Foi a saída foi. Que eu não estava nada à espera quando nos deparamos presos na estação do metro, onde ninguém, não dá para entrar, era a única estação de metro aberta. Nós já tivemos que caminhar imenso para ir lá dar. Eu estava tipo, pronto, agora chegámos, vamos para o metro e acabou! Vai ser incrível, vai ser ótimo! E chegaram lá, o que é que aconteceu? Ai, Não estava acabou. uma fila gigante. Eu quando olho para aquilo eu disse, não, nós vamos embora, vamos do Uber, não quero saber. É, assim, quantas horas é que nós Não, temos muitas. aquelas 3 horas, Muitas horas. 3 horas. 3 a 4, pai. Não, e eu já- 3 horas, espera aí. 3 horas parados para entrar no metro. para entrar no metro. Parados só estava uma Bem, fila gigante. que não Que não andava. E eu para Uma mim estava, parada. não anda porque não sei o que Foi- está. E era ao sol, Ao sol. e pronto, Depois do- tudo compactuado, muita gente no mesmo sítio. Eu estava ali assim, pronto. Não tentava não mexer e tentava olhar para o lado positivo. Até houve uma altura em que eu só me ria, porque era rir para não chorar, literalmente. E então as pessoas olhavam para mim e pensavam, mas estás a rir de quê? Eu tipo, não sei, pronto, estou contente. Estou descomprimida. Estou porque foi tenso, essa marcou-me imenso, toda a dificuldade de estar ali, fechada num espaço pequeno em que não posso sair dali, Sem porque saber, temos que... sem saber o que ia acontecer. o que ia acontecer. E o que é que está a acontecer Exatamente. também, não é? Não estava a acontecer nada. Não estava a É que era esse acontecer o nada. É que problema. o problema era que a fila não... Era uma fila gigante Era uma que não multidão, andava. uma multidão. Uma multidão Pior, gigante. nós estávamos sempre, isto também foi esquisito, estávamos sempre no fim da fila. Ou seja, não vinha mais ninguém. O que era ainda mais Nós fomos estranho. os últimos da fila. Fomos os últimos durante imenso tempo. Mas Sim. espera, não entra mais gente e Vai isto não aqui, anda. não anda. É algo que se Algo se passa. passa. E eu a pensar, pronto, nós já não vamos apanhar o autocarro a tempo, já vai, pronto, já vai. Mas não, depois, a fila depois do nada... eu fui à casa de banho com a Madalena Pimeu, uma amiga minha. Pronto, eu fui à casa de banho com ela, uma fila gigante para a casa de banho também. Mas quando voltámos, não havia fila. Não! Eu entrei na casa de banho, montes de gente. Saio da casa de banho, não há ninguém. Já Eu disse fiquei, que antes. eu fiquei, o quê? O que é que se passa? Então desapareceu toda a gente, para onde é que foram? Do nada é que vejo toda a gente a entrar e eu, fomos a correr. Mas foi tão bom depois sentar-nos no metro, tão descansadinhas. Foi muito bom. E pronto, e é nestes momentos em que nós temos que entregar o sofrimento. Entregar. É literalmente, é entregar. Não, e depois também dizer que depois no final, como estávamos num sítio que ficava fora um bocadinho do recinto que era oficial do espaço, houve gente que não se apercebeu onde estavam os meninos da comunhão e não comungaram. Porque nós tivemos a grande graça ainda de quando voltámos para a paróquia onde estávamos, o Padre Miguel ter conseguido ainda ir ao sacrário e dar comunhão a todos aqueles que não tinham comungado. Eu Portanto, fui uma dessas pessoas. Pronto, portanto, isto Que não consegui. é uma graça. É graça sobre graça. uma Não graça. há outra maneira de dizer. Pois é. As coisas foram-se dificultando à medida que nós íamos ficando mais cansados. Ou seja, não foi o inverso. Ou seja, Exato. o cansaço acumulava-se e o caminho ia sendo mais difícil. É verdade. E, portanto, conseguir ultrapassar isto tudo assim, não há dúvida nenhuma que alguém nos está a guiar, porque aquilo foi um crescer de dificuldade até o momento de conseguirmos voltar até à paróquia onde estávamos para nos virmos embora. Foi tudo em crescente e mesmo assim fez tudo o que se tinha que fazer, ninguém se queixou, viemos todos inteiros. E não foi só, ou seja, estava-nos a guiar Deus, de certeza, mas também como eu pelo menos vi pessoalmente como uma prova de fé, que é mesmo assim. Todos estes percalços que houveram durante o caminho, eu olho para eles e penso, isto foi uma prova
de fé que Deus me fez, do tipo, pronto, vamos ver se realmente acreditas, não é? Porque pronto, foi o que a Alexandra também já disse, que é do tipo, sem fé eu tinha desistido. Era mesmo impossível, com tanta coisa que aconteceu, era mesmo impossível. Por isso acho que também dá para olhar como somos levados ao colo, mas que todas estas coisinhas, e tanto na vida, todos estes percalços que acontecem na vida também são provas. Pronto. Deus pede-nos confiança. Uhum, Não é? No fundo, exatamente. Deus pede-nos que acreditemos que Ele está. Exatamente. E isso há de bastar, mesmo que nós não saibamos como é que vai acontecer. Exatamente, sim. O que eu estou a perceber de tudo isto que vocês estão a partilhar connosco, não é? E para quem está em casa também a assistir, é que de alguma forma parece que Deus pegou em todos os desafios que eventualmente iriam, se calhar, experimentar em 6 meses ou em 3 meses. Experimentámos todos. E colocou ali naqueles 6 dias ali, não é? No caminho diz respeito e penso, todos estiveram lá. Eu fui posta à prova em todas as minhas fobias que eu tinha e que eu achava que não ia ultrapassar. E muitas vezes pensei, se tivesse aqui a minha família, nunca acreditaria que eu estou a fazer aquilo que estou a fazer neste momento. Não é? Porque eu tenho fobia de multidões. Mesmo. E portanto pensei, eu não posso. Mesmo. E esse era o meu grande problema, é como é que eu vou ultrapassar isto para poder acompanhar pessoas. Quer dizer, eu não posso dar arte fraca. Nós não podemos. Portanto, a senhora vais ter que fazer alguma coisa. Ajuda-me. E fez. Ou seja, era impossível eu ter estado na multidão. E todos nós. E portanto, ultrapassar isto é de uma graça. E depois as deoscidências que, entretanto, surgiram nestas situações, se estivermos atentos. Por exemplo, nós tínhamos uma voluntária que estava connosco e que eu não tinha conseguido me despedir e tinha tido muita pena, eis não quando a voluntária estava na porta em que nós entrávamos em Torre Vergata. Portanto, no meio de N portas em que nós estávamos, ela estava lá e eu consegui despedir-me, dar-lhe um abraço e agradecer naquilo que lhes foi possível, porque não lhes era possível muita coisa, estar ali a ajudar-nos. Portanto, são situações que, assim, isto não é... Caiu do céu mesmo, não é expressão, caiu literalmente do céu. E as pessoas que nos acompanharam e com quem nós convivemos, portanto, são... Ou seja, não é ir a Roma, é viver uma peregrinação. Fizemos várias experiências de multiplicação da comida, não é? Quantas literalmente, vezes, aconteceu várias vezes, não é? Isso foi não termos na o que segunda jantar, noite não tínhamos, e de repente vamos juntar tudo o que é para comer. E foi literalmente a multiplicação do pão e do peixe. E era o pão e o atum que surgiu e ninguém passou fome. Ou seja, portanto, foram situações que nós depois, muito bonitas mesmo, de quem esteve atento viveu coisas que, assim, comprimimos a nossa vida ali numa semana na densidade em que vivemos as coisas. Muito bem. Vocês estiveram em grupo, não é? Em grupo com muitos outros jovens, mas também de idades diferentes, não é? Pelo que eu percebi. Como é que vocês sentiram que isso, de alguma forma, também ajudou a que esta experiência tenha sido melhor, tenha sido mais profunda? Acho que, por exemplo, no caso de nós, que se calhar éramos dos mais velhos, havia muitos miúdos com 15, 16 anos, por aí fora, era acima de tudo o sentido de responsabilidade, não é? Porque houve algumas vezes que a Alexandra, o Padre Miguel, etc., as outras pessoas que estavam a cuidar de nós, nos deram o voto de confiança de nos deixar ir à nossa vida e andarmos nós a passear por onde quer que andássemos, e tínhamos de levar a rapaziada mais nova e felizmente eles próprios também foram de forma geral impecáveis, não é? Quer fosse no cansaço que também tinham, quer fôssemos nós na forma de os tratar. Eu se calhar precisava de ter mais paciência nas situações todas, temos estas todas de Torre Vergata que já foram faladas, que às vezes me davam um bocado de cabo do juízo. O esperar uns pelos outros. Esse foi o cúmulo, esperar as horas todas, que era preciso. Mas trabalhámos muita paciência. Ou seja, havia muita disparidade nas idades, não é? Pessoas em fases totalmente diferentes da vida, uns a passar para o secundário, o tal casal que o Padre Miguel estava a referir que estão noivos, portanto havia essa variedade toda. E depois é engraçado como nos juntávamos todos e criávamos um grupo
que dentro da sua heterogeneidade acaba por ser bastante homogéneo. Mas, Muito sim. bem. Algum momento surpresa ou assim completamente inesperado que vocês sentiram que realmente marcou esta vossa peregrinação? Em que sentido? Ou seja, por exemplo, quando estávamos de autocarro, eu lembro-me de passar nos Alpes e ficar extasiado com a beleza daquilo. Tive horas e horas a olhar para os dois lados só a ver as montanhas que nunca mais acabavam. Turim achei muitíssimo mais bonito do que estava à espera. Lindíssimo. Eu acho que para mim é capaz de ter sido a melhor parte da viagem toda. Foi a ida a Turim. Foi onde me senti mais turista, onde estive mais à vontade. Acho que o sítio mais bonito, ou seja, Roma claro que tem os seus monumentos espetaculares, mas era aquilo que a Alexandra referia há bocado, que é o facto de ter aquela gente toda perde um bocado o encanto, não é? Porque queremos visitar uma igreja que é lindíssima. Eu não sou uma pessoa muito viajada, foi a minha primeira vez em todos estes sítios. Ou seja, chegamos a qualquer uma das basílicas papais, ficamos assim, cada uma atrás das outras. Quando chegamos à primeira, a de São Paulo ficou e depois chegamos à última e já nem me lembrava das outras. Sim. E ou seja, senti que faltava esse bocadinho que era ver com calma e sossegado, que não aconteceu em Roma, não é? Com aquela multidão toda que afluiu aí. Portanto, aquilo que também estava a dizer há bocado de que as tais peripécias todas foram todas comprimidas ali, foi porque nós também nos fomos meter na boca do lobo, não é? Fomos meter onde estava toda a gente. Exatamente, não é? Portanto, acho que era isso. Momento que me marcou mais em termos espirituais, eu acho que deve ter sido, acho que foi na Catedral de Turim. A Catedral de Turim estava um calor insuportável. Tinha sido a viagem até aí já tinha sido muito cansativa, já tínhamos dormido 2 noites no autocarro aí até Turim, acho que sim. Dormimos de Barcelona e depois de Barcelona para Turim ainda foi. Isso mesmo. Segunda noite no autocarro. Aquilo foi péssimo. Senti-me um velhote porque acordei com dores de corte. Faz favor. Ou seja, depois de ter estado ali toda a gente a passear feliz, mas cansado ao mesmo tempo, depois estava ali toda a gente em paz, principalmente o coro pôs um ambiente muito bom aquilo. O próprio Dom Rui Valério também falava sempre connosco. O facto de ele ter feito aquilo connosco, que é impressionante, ainda ajudou mais a estarmos mais exatamente a ver essa proximidade. E foi muito bonito aí acho que foi. Marta, o teu momento. Não, para mim, foi no final em Lourdes, foi 100%, foi muito especial. Mas é um bocado óbvio, não é? Mas foi. Não é óbvio, porquê? Não é óbvio, Exato. claro, não é Acho que sabemos. É tão óbvio. Eu não estava lá. Não, claro. Foi para além de depois poder ter dado o meu testemunho em relação ao caso do meu irmão, que também foi uma surpresa para mim porque não estava à espera e eu não costumo falar assim do assunto tantas vezes. Mas pronto, foi lá porque foi lá que todo o milagre aconteceu e estar lá foi uma sensação de... Tive que agradecer imenso estar lá no santuário. Foi incrível, foi na gruta onde está a Nossa Senhora de Lourdes, aquilo foi magnífico, eu só chorava e eu já não tinha mais lágrimas e chorava na mesma, mas não era mesmo de tristeza, porque as pessoas vinham ter comigo e estás bem? Eu estou ótima, estou incrível, não podia estar melhor, foi mesmo uma sensação incrível de estar ali naquele momento. Estar juntamente com aquela multidão, tal e qual como a Alexandra já disse, ou seja, era mesmo uma enorme massa humana que estava ali constantemente, aqueles dias todos, não é? De alguma forma eu acredito que vocês sentiram isso, que já disseram, não é? Vocês sentem que a igreja está mais viva, não é? E a minha pergunta é, nós que não fomos, nós que não estivemos lá, como é que vocês sentem que nós poderíamos
pegar nessas sensações e isso tudo que vocês estiveram lá e conseguiram vivenciar e trazer essa onda para cá, para a nossa comunidade? Como é que nós conseguiríamos, na prática, não é? Bem, Eu. Não, queres começa, dizer? começa. Eu não sei, eu acho que, por exemplo, como vimos aqui, Pois. a Alexandra a passar as fobias todas dela. Ficou curada. Não, pronto, ou seja, o que eu quero dizer é sair da zona de conforto. Acho que é o primeiro ponto. Não precisa de ser de uma forma radical, Tão radical. como esta, mas coisas simples, quer seja, hoje não me apetece ir à missa, mas tenho esse tempo. Então vou parar de ver a minha série e vou. Ou vou participar na missa, a ajudar no ofertório, a pôr-me no curso de leitores, o que quer que seja. Há tanta forma de ajudar a paróquia de uma forma mais ou menos direta e mais ou menos mostrável, que às vezes as menos vistas até são Menos mais evidentes. importantes, não é? Acho que é principalmente este o ponto, é sair da zona de conforto. E há uma coisa muito engraçada que eu já vi, agora já não me lembro onde, mas o importante é Deus, se nós pedirmos, por exemplo, no meu caso, paciência. Se eu pedir a Deus paciência, Ele não me vai dar paciência. Já vi que não. Vai-me dar situações Em que para tenhas que em que tenha praticar de a praticar paciência. essa paciência. E caramba, como me deu muitas. Quase um MBA. Sim. Portanto, eu acho que é isso. É estar disposto a aceitar os desafios que Deus nos dá para conseguirmos melhorar aquilo que queremos. Nunca vai ser de forma direta. Mas às vezes quando abrimos um bocadinho os olhos podemos ver que era impossível ser mais evidente. Exato. Mas pronto, é preciso a nossa primeira força de levantar da cadeira e ir. Acho que é este o ponto. É o pôr-se a jeito, É, nós há bocado dizíamos isso, mas exatamente. é pôr-se a jeito, porque depois Deus faz, não? Ele está desejoso que nós nos ponhamos a jeito para Ele entrar e fazer a sua magia. Muito bem. A minha opinião é reforçar exatamente o que o Gonçalo disse, que agora tudo, mas no final, que era o que eu estava a pensar, é isso, Deus põe-nos as coisas na nossa vida. Nós temos que querer para ver, porque não é assim tão... É evidente quando nós estamos dispostos porque senão pode ser nada, pronto, pode ser só uma coincidência, que pronto, eu não acredito que existem já, exatamente. Mas acho que é isso, temos que estar dispostos a abrir o coração a Deus, literalmente, assim. Ok. Com a vossa experiência na peregrinação e vocês terem ido a Roma, vocês viram alguma coisa que vos tenha chamado muita atenção e tenham pensado, pá, nós podíamos fazer isto na nossa paróquia? Ter o Papa na paróquia. Todos os Quem dias, sabe? era incrível. Ia chamar imensas vezes. Trabalhem para isso, quem sabe? Certeza absoluta. Agora o que ficava cheio. Pensamento positivo, pensamento positivo. Não, mas Nunca se sabe. houve imensas dinâmicas. Eu acho que tem mais a ver com as dinâmicas, porque agora é maioritariamente tentar chamar os jovens, não é? Para a igreja. E acho que só assim, porque lá está, eu falando pela minha experiência, não ligava muito, só com a catequese, porque também nós não percebemos muito bem, quando somos pequeninos, não percebemos muito bem. Às vezes também da maneira como nos explicam, poderá não ser a mais adequada para a nossa idade. E então fica um bocado complicado nós percebermos e vai-se perdendo um bocado. Se não tivermos alguém a guiar-nos, eu tive a minha mãe, no meu caso, sempre ali e lá deu Água bola, pedra dura, já dizem os antigos. mas lá deu, porque eu acho que é um bocado por aí, é tentar mudar se calhar algumas estratégias de aprendizagem e as dinâmicas, tentar fazer mais, mas isso também já se faz bastante, mas tentar fazer mais dinâmicas e pronto, e há de... Eu acho que o que tem existem muitas atividades que a igreja faz em diferentes sítios e que depois
os jovens principalmente vivem nessa semana de forma muito acaba. intensa e ficam, sim, boa, agora isto mudou a minha vida, vamos lá. E depois chegam a casa e acaba logo ali, ou dura mais umas 2 ou 3 semanas e acaba aí. Portanto, eu acho que o ponto principal aqui não é mudar nada na paróquia, porque, felizmente, a meu ver, eu acho que as coisas são bem feitas. Era aquilo que eu dizia. Temos de ser nós. É preciso sermos nós. Temos de ser nós. Porque é Quer impossível. seja a assiduidade a ir às coisas, a vontade, a disposição. A participação. Portanto, acho que é muito o lado das pessoas. Portanto, aquilo que deve ser levado para a paróquia é essa energia que os Sim. faça ter a mesma vontade que nós todos tivemos de forma Sim. mais ou menos assustada ou mais ou menos ciente para aquilo que Sim, nem vamos contar mais nada de mau, porque senão as pessoas pensam só mal e já não querem. Não, eu vamos acho que foram bastante coisas positivas. Não é? Só não, Sim. eu acho que inclusive quando chegámos houve assim um vazio, e agora? Não é? Foi tudo tão intenso e o que é que eu estou aqui a fazer nesta vida todos os dias? Eu lembro-me dias? de dizer, tipo, eu não quero ir para casa. Exato. Eu quero continuar. Eu lembro-me de dizer à minha mãe que vai-me buscar. esse vazio também foi preenchido um bocadinho, pelo menos no dia a seguir, com dormir. Claro, a minha comida. Sim, exato. Banhos quentes. Eu acho que é um bocadinho, eu acho que é um bocadinho como a Marta estava a dizer no rezar o terço. Eu acho que nós temos que ser persistentes e, ou seja, quando nós repetimos muitas vezes, que ao princípio até parece que chatice, as coisas começam a fluir com mais naturalidade. E, portanto, se nós insistirmos em ir, em estar presente, se preservarmos nestas idas, no estar presente, eu acho que as coisas depois acabam por ser naturais e, portanto, já não custa, já não... Já é rotina. Já é rotina, mas é uma rotina boa, não é? Sim, Ou seja, sim, é uma claro. necessidade que tu tens de estar presente nestas situações, porque sentes um vazio quando não estás, não é? Passa a fazer parte de Faz a nós, eu parte, acho não é? que é muito Mas essa isso é preciso naturalidade. trabalhar. Claro, não é? claro, É porque preciso... qualquer pessoa pode não dar vontade de ir à missa. É normal, acho eu. Só que temos que perceber que é tipo, não, temos que ir, que vai haver um dia em que já não vamos sentir essa coisa de agora ter que acordar ou ter que sair da cama para ir à missa. Pronto, eu sentia bastante isso. Por isso é que eu estou a dizer, era tipo... Muito bem. O que é que vocês acham que os jovens, amigos ou não amigos, não é? Os jovens que não foram, perderam, acima de tudo? Uma boa experiência. Uma experiência incrível, porque... queres dizer qualquer Não, coisa? força. Não, para mim é do tipo, é sempre uma peregrinação, é sempre uma aprendizagem mesmo, porque seja a Roma como nós fizemos ou a Fátima, tu vais sempre sair de lá vamos sempre sair de lá com uma aprendizagem. E é isso, eu acho que as pessoas que não conseguiram ir, é assim, claro que o testemunho é sempre bom, porque da próxima vez, se calhar se tiverem as condições para conseguirem ir e quererem ir e terem essa vontade de ir, porque às vezes também é o que falta, é a vontade, não é? De ter que estar a passar por todas as coisas, mas que vale a pena no fim. Mas que perderam imensa coisa. Perderam imensa coisa. Se passar nas Portas Santas, a sensação e as basílicas que são sempre lindíssimas e ver o Papa ao vivo, perderam. E também toda a parte de comunidade, não é? Que todos nos ajudámos uns aos outros, mesmo. Foi bonito também ver. Porque no dia-a-dia as pessoas também não são tão assim. E então é bonito chegar lá e é de tipo... Já nos darem um pão quando não temos, não é? É uma coisa tipo... A sério, mas não queres mesmo? Tipo, não, e dão, mas porque querem mesmo dar, não é? Porque senão não davam. Então, pronto, todas essas partes bonitas, acho que foi mais o que perderam. Eu acho que mais do que a experiência da viagem e tudo mais, que é um lado mais turista, não é? E que isso se pode fazer noutras circunstâncias, é mais essa capacidade de nos pormos à prova. Isso, de desenvolvermos as nossas capacidades. Cada um da sua maneira, cada um foi posto
foi posto desafios para si, não é? Deus também se encarregou disso, cada um à sua maneira, mas acho que foi isso, não é? Dou-me bem com muita gente aqui, principalmente dos jovens aqui da paróquia, não é? E portanto sei o que é preciso, tal como sei para mim, para eles, o que é que precisam de exercitar mais, o que é preciso exercitar menos, e tenho noção que isto é um desafio e um exercício bom para desenvolver persistência, assiduidade, vontade, paciência, fé. Acho que é a principal parte disto que se perdeu. Muito bem, muito obrigada por terem partilhado as vossas experiências, que foram tão pessoais, tão bonitas, tão profundas também, não é? E nós gostaríamos apenas de saber se vocês têm alguma consideração final, alguma mensagem final que vocês gostassem de dar, Padre Miguel. Sim, eu acho que o desafio que deixo, que para nós foi muito importante na nossa peregrinação, é de que vale mesmo a pena confiar em Deus e que vale mesmo a pena aceitar que somos pequeninos. Porque quando aceitamos que somos pequeninos e confiamos em Deus, isso torna-nos capazes de ver as maravilhas de Deus a acontecer. Não é? A Marta dizia isto, é muito fácil que tudo isto nos passe ao lado. Basta termos o coração fechado, basta termos os olhos fechados e estarmos centrados em nós próprios e nas nossas forças. Quando nós saímos desta lógica que é tão humana, está tão agarrada a nós, para vivermos como Jesus nos propõe, que no fundo é nesta confiança que as crianças põem nos seus pais e que nós somos chamados a pôr no nosso Pai do céu, então nós vemos que Ele nos carrega verdadeiramente ao colo. Isto não é só uma coisa para uma experiência de 6 dias de uma peregrinação jubilar, ao Jubileu dos Jovens, mas é uma experiência para a nossa vida inteira. E, portanto, desafiava a que todos aqueles que acompanharam este podcast pudessem fazer na sua vida esta experiência. Muito bem. É isto que o Admiro dizer, e sobretudo praticar a humildade da entrega e da consciência que nós sozinhos não conseguimos. E portanto o caminho é mesmo entregar-nos na mão de Deus e não estar sempre a pensar, que era o que eu fazia, eu não sou capaz, eu não vou fazer, ou o que é que as pessoas vão pensar, e não vou fazer isto, e aqui não, porque isto não interessa nada, não interessa mesmo nada, porque aquilo que depois nos é devolvido é tão bom, é uma graça tão grande, que basta que nos entreguemos e que sejamos humildes em aceitar a pequenez que de facto somos. Quer dizer, nós não somos ninguém, e muito menos sozinhos. E, portanto, nós somos um grão de areia no meio disto tudo e, portanto, se nos entregarmos e se estivermos ao serviço, Deus vai estar sempre lá e vai nos capacitar daquilo que nós achávamos que não éramos capazes de fazer. E isto serve para toda a vida de um cristão. E os nossos jovens? É tal e qual. Tal e qual. Não é do tipo. É o que o Gonçalo já disse. Temos que nos pôr à prova. Temos que arriscar e tentar. Porque senão nunca vamos saber. Eu antes também não. Eu percebi-me, também esqueci-me de dizer que. Apercebi-me nesta peregrinação do quão bom é conversar com Jesus. Tipo, eu houve uma basílica, não me lembro qual é que era, mas eu sei que estava-me a sentir mal, enjoada, e eu fui lá para fora enquanto... Foi? Pronto. Foi. Sim. Pronto. E eu estava-me a sentir mal. E eu fui lá para fora, respirar um pouco e disse a toda a gente, não, vão ver, vão... E eu, quando entrei, eu não via ninguém. Mas vi que estava a haver adoração numa salinha. E o que eu fui fazer fui para lá. E depois, quando vi que as horas já estavam a dar, que tínhamos que sair... Fui lá para fora ter com eles, mas fui conversar um bocadinho e agradecer. E hoje em dia adoro conversar com eles. É muito bom. Que bom. Acho que é a melhor forma de usarmos o nosso tempo. É dá-lo a Jesus. Mesmo. Acho que é isso. Muito bem.
Fantástico, muito obrigada então novamente e também obrigada por terem estado até agora a assistir a este podcast que vai longo, mas nós esperamos que tenham gostado e que se sintam de alguma forma motivados, que se sintam inspirados a ouvir todos estes testemunhos, a estarem mais presentes também na nossa comunidade, na Paróquia da Parede. Muito obrigada e até ao próximo podcast.